Agora é hora de falar do Náutico. Timbu, só uma vitória. A gente vai analisar a campanha nesta primeira fase, mas vamos falar do jogo, Bora. porque o jogo foi contra o América, que era um time que já não tinha mais chances de classificação, já não brigava por nada, e a expectativa era, inclusive, eu estava ouvindo algumas prévias, o América vai poupar muita gente, vai se concentrar aí para Campeonato Potiguar e tal, mas não foi o que aconteceu, no né? segundo turno, né? O Campeonato Potiguar está no seu segundo turno, o É. América ganhou o primeiro turno, está na terceira rodada do segundo turno, chegando perto da fase final do segundo turno. Não foi o que aconteceu, Rembrandt, não É. foi. Não foi mesmo. O América foi com quase que todo o time titular e assim, a gente tá falando do Náutico, né? Mas eu posso dizer que o jogo foi insosso. Porque assim, foi um jogo. Foi aguado, vai. Vou usar insosso, não, né? Deixa em Não, Sosso. foi um jogo. Deixa em Sosso quieto, ele vai É, descansar, ele tá classificado. Tá é, pensando Foi já na aguado. final. faltou Alan ao fazer alguma coisa, entendeu? Algo. Porque não fez isso e o Náutico muito mal, cara, muito mal. O Paulo Sérgio fez muita falta nesse time. O Náutico não conseguia criar, parecia que estava jogando pelo empate o jogo todo, né? Eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi do Náutico hoje, esperava muito mais contra o América que por mais que tivesse o ímpeto de estar jogando dentro dos seus domínios, não tinha mais chance para nada, é um time que tecnicamente é limitado e o Náutico mais uma vez não jogou bem, Rembrandt. Fiquei muito assustado com o que eu vi e o prenúncio daquilo que a gente falou, né? Para a gente imaginar que esse time do Náutico pode fazer frente a um Bahia é difícil. Muito, muito difícil. E hoje, mais uma vez, né, Ricardinho, assim, nesse jogo contra o América, de onde se esperava, foi de onde não saiu nada mesmo, né? Porque eu olhei na escalação, até estranhei, o Rafael Vaz no banco, o Guilherme Matos também estava no banco. Ele tinha muitos problemas ali do meio para frente, porque não tinha o Paulo Sérgio, o Júlio César já está há algum tempo fora, Patrick o Alan, Patrick Alan também, que é outro jogador importante, né, nesse meio de campo. Então, não teve isso, não rolou isso e o Náutico, mais uma vez, foi mal. Essa é a verdade. muito mal, A Rembrandt. realidade. A realidade é essa mesmo do Náutico. O Náutico não vem conseguindo performar. O Alan, ele não consegue fazer com que o time do Náutico jogue, seja ele com as peças que a gente acabou de falar, o Patrick Alan é um deles, o Paulo Sérgio também. A equipe do Náutico é uma equipe muito, mas muito abaixo. A sensação que eu tive, Rembrandt, no jogo, na partida de hoje foi o seguinte: se eu classificar bem, se eu não classificar, tá tudo certo. Tô na final do Campeonato Pernambucano. Eu acredito que não pode ser esse pensamento. Porque correu o risco de Correu- não se classificar. Correu risco sim, correu risco sim. Então você vê, né? Querendo ou não, não é só a classificação, Rembrandt, é a questão financeira também. O Náutico precisa dessa questão financeira para você conseguir fazer algumas contratações precisas pontuais para a Série C. Então você vê que esse dinheiro faz falta, sim. E o Náutico conseguiu classificar aí com apenas uma vitória. É muito pouco mesmo. E a gente estava até debatendo, conversando, né, Rembrandt, sobre o Souza, ex-Náutico. Foi um jogador que jogou livre o tempo todo, fez o que quis. Não chegou um jogador do Náutico falando: se ele não vai jogar, eu também não jogo. Acabou o jogo. Porque as principais jogadas do América passavam pelos pés do Souza. E ninguém viu isso, ninguém enxergou isso durante a partida, ninguém chegou para lá e falou: ó, o Souza tá aqui comandando, o Souza tá fazendo aqueles passes de 30, 40, 50 metros, que é a especialidade mesmo do Souza. O Souza estava andando em campo. E ninguém chegou ali para acabar com essa criação da equipe do América. Só lembrando que o diretor executivo hoje agora do América é o Marcelo, ex-presidente do Bahia. Né? Ele saiu Marcelo Santana. Isso, Marcelo Santana. Hoje ele é o executivo, o CEO, né, da SAF do América e ele está fazendo uma reconstrução bem bacana. Só que isso leva tempo. É. E futebol, ele não tem esse tempo todo, mas sobre o Souza não pode jogar sozinho, Júnior. O que surpreendeu também foi essa escalação que o Alan fez, né? Que como você falou, né? Ele tirou o Rafael Vaz, ele botou o Joécio, que não está sem ritmo de jogo para jogar, que a gente já esperava a modificação do Náutico em 3 setores. Na lateral esquerda, o Luan, eu já esperava. O Wendel Lessa no meio campo, que eu achava que ele... Patrick Alan, né? Que eu achava que ele ia botar o Wendel Lessa. E o Patrick Alan tá fora, Isso. né? E no ataque, ele ia botar o Calma Maranhão. Então, essas 3 modificações já iam impactar. E o Luiz Paulo fez de novo Pois do é. lado esquerdo, Aquela na dobra. segunda linha, aquela dobra do lado esquerdo. Né? E ele mexeu não só isso, como ainda botou o Arnaldo no banco. Começou com o Danilo Belão, pensando no clássico do fim de semana, né? Porque o Arnaldo é uma peça importantíssima para o Náutico para esse jogo do fim de semana. O Joécio, eu até acho que o Joécio tem que voltar a ser titular do Náutico, mas eu não sei se nesse momento ou não. Botou o Matheus Santos como zagueiro, então ele mexeu muito na estrutura física do Náutico, no momento onde o Náutico precisava render.
O Náutico precisava vencer esse jogo. Não sei se ele fez a conta e viu que empatando estaria classificado. E de fato o empate era um excelente resultado para o Náutico, porque de cara ele correria do confronto contra o Bahia. Iria para o confronto com o Fortaleza. E como o Fortaleza estava perdendo, se ele faz um gol, ele ainda reverte isso, joga dentro de casa com o Fortaleza. Ainda jogava em casa, Né? exatamente. Então seria um resultado espetacular. Então eu acho que o Náutico não jogou a partida para vencer. Tinha que jogar focado de que a vitória era importante. Agora, perdeu o jogo, perdeu a confiança, né? Porque se você não consegue, na teoria, se você não consegue vencer o América de Natal e você perde, como é que você venceu o Bahia? Então ele conseguiu fazer um trabalho onde ele tirou a confiança do grupo para o jogo das quartas de final, lembra? E antes do Bahia, tem o Sport, sábado. Então, 2 jogos antes do Bahia, os 2 Isso. jogos contra o Sport. Isso, então você já vai um pouco mais fragilizado, né? Lembrando que, você poderia ter vencido a partida. O Náutico tinha time para isso, lembrando. Se o Náutico quisesse mesmo, botasse, se impor, se conseguisse se impor, na verdade, contra a equipe do América. O América tava nem aí para a partida, sem peso nenhum, sem perturbação nenhuma, tava tranquilo. O que aconteceu no finalzinho do jogo? O América vai e me consegue fazer um gol nos minutos finais ali. E o Náutico poderia até ter ficado de fora, como o Júnior bem lembrou. O Náutico poderia ter ficado até na segunda colocação e ter buscado justamente fazer com que os aflitos voltassem àquele caldeirão que tanto se espera contra o Fortaleza. Deixou de ser segundo para ser quarto, com a mesma pontuação do ABC, que foi o quinto colocado, com apenas 7 pontos em 8 jogos, uma pontuação pequena demais, e só não deu pior porque o ABC tem um saldo de -4 e o Náutico tem um saldo de -1. Então, só por isso que o Náutico não ficou de fora. Mas assim, é o tipo da classificação que você olha e pensa se o Náutico mereceu ou não passar de fase. Porque a quantidade de erros, para não usar uma palavra mais forte, né, foi enorme. E o Náutico errou muito, Rembrandt. Eu fiquei muito impressionado com isso. Essas decisões para esse jogo contra o América, especificamente, imagino que ele tenha discutido isso com a direção, né? Olha, a gente vai segurar aqui o Arnaldo, vai segurar o Rafael Vaz. Tem isso? Vamos pensar? Eu imagino que sim. Porque é uma questão mais de patrão e empregado mesmo. O que é que você vai fazer? Como é? Porque a direção do Náutico deve estar pensando no quê? Performance, tá, beleza, resultado, mas também na grana que vai entrar. Porque do jeito que ele fez hoje, ele arriscou a classificação. Muito. Tudo bem. Aí ele deve ter olhado lá, pô, o Juazeirense não vai ganhar do Sport. Ah, beleza. Na teoria, lindo. Mas vai, como acontece de vez em quando no futebol, né? Ah, e aí ele olha, não, o ABC não vai dar uma goleada hoje. Quem iria cravar que o Barão ia vencer o Fortaleza? Não é isso? Então, enfim. Mas imagino que ele tenha conversado, pelo menos, não para chegar e dizer, não faz assim ou faz assim. Mas a minha ideia, porque acho que essa relação deve existir. Não é de você chegar, como a gente ouvia, né, antigamente, o dirigente chega lá e a escalação é essa. Não, eu acho que mudou, e mudou mesmo, e tá certo. Mas conversar. Amigo, o que é que você tá pensando para esse jogo aí? Porque esse jogo é importante pra gente, não só pela classificação, pela grana que vai vir, mas a gente tem um clássico também no fim de semana, então tudo junto. Não, eu vou aqui com um time diferente, vou poupar alguns. Poupar? Mas se a gente perder essa classificação, a grana que a gente vai deixar de ganhar? Pois é. Isso tudo... Desculpa, tá, Júnior? Essa situação de priorizar, né, o campeonato. O que a gente vai priorizar? É o Pernambucano? É Copa do Nordeste? Quem a gente vai pegar? Enfim, eu acho que essa conversa tem que ter sim, mas eu ainda falo, o time do Náutico tem que render mais, porque o que ele vem jogando é muito difícil ele conseguir bater de frente com esses times dessa Copa do Nordeste, que a gente tá falando de Fortaleza, tá falando de Bahia, tá falando de Sport. São times que estão a um patamar muito mais acima do Náutico. E o Náutico não vem conseguindo, como você me falou, o Júnior mesmo lembrou, performar. O Náutico não vem conseguindo. O chocolate tá beleza, tá comprado. Pode comer. Domingo? Não, dá pra comer, dá tempo. Dá tempo, né? Mas no outro. O milho eu não sei não.